E hoje o bate-papo é com o Egon. Egon, muito prazer em estar com você. Egon Presoto, nós vamos falar sobre biodinâmico hoje, nós vamos falar sobre coisas legais, nós vamos falar sobre natureza, sobre plantação, sobre formas de manejo. Nós vamos falar, o assunto de hoje é bastante interessante e eu agradeço a todos vocês que nos acompanham pelo lá.br. Agradeço a todos vocês que caminham junto conosco, buscando informação de qualidade, porque aqui a gente acredita que informação é a grande base da decisão. É com muito prazer em estar contigo. Nós vamos ter um bate-papo suave, leve, agradável, trazendo informação boa para quem nos acompanha, que vai assistir a gente ao vivo ou gravado quando a gente soltar esse material. Muito prazer, Egon. Bom estar contigo. Bom dia, tudo bem? Que seja um pouco... Ótimo, tranquilo. Que seja um pouco desse clima de outono para marcar o nosso dia. Exatamente, exatamente. Bom, Egon, e como você disse, nós estamos aqui para conversar sobre tudo de um contexto de uma propriedade rural, que ela seja integrada, seja um bom organismo agrícola biodinâmico e que seja uma conversa, bons assuntos, com boas perguntas, e eu acho que a gente consegue esticar bastante o assunto. Sem dúvida. Egon, eu costumo, no início do nosso bate-papo, perguntar um pouco da parte pregressa do nosso entrevistado, para entender como é que ele chegou aqui. Você é pós-graduado lato sensu em agricultura biodinâmica pela Universidade de Uberaba, né? Tem gestão empresarial pela FGV e tem graduação em agronomia em Londrina. Me conta, você está nesse mercado do mundo orgânico, do mundo biodinâmico, você está na agricultura desde o começo? Você começou a sua formação aí? Sim, só uma correção, o Instituto Elo em Botucatu, onde eu fiz a minha formação, toda a sequência de fundamentos da agricultura biodinâmica, depois consultoria, docência, a pós-graduação completa com o Instituto Elo, em parceria em Uberaba, tá? O Instituto de Uberaba, certo? Legal. Tranquilo. Mas eu tenho um início, sim, de agronomia em Londrina, na UEL, e boas coincidências de trabalho aqui numa fábrica de compostagem em Londrina, o Morgan, depois uma sequência boa de desenvolvimento de selo orgânico e todo esse processo de trabalho com uma compostagem orgânica na região, e ali eu acho que abriu sim o leque de conhecer os bons amigos, mestres, institutos de pesquisa, na época o IAPAR, e abertura com clientes orgânicos, e aí facilitou para eu criar coragem de fazer o curso no Instituto Elo, e acho que todo o restante veio naturalmente. Tá? Legal. E bons anos para chegar nesse contexto, desse conteúdo. A propriedade realmente precisou de mais tempo para a minha cabeça e para estruturar, para chegar nesse momento, tá? Eu quero aproveitar a tua presença aqui, o teu conhecimento, a tua sabedoria, para a gente trazer alguns destaques aqui. Nosso público ele é bem focado numa vida saudável, alimentação saudável, e você, na minha opinião, o trabalho que você se propõe a fazer, para mim é um dos trabalhos mais bonitos que existem numa natureza, uma produção de alimentos de alta qualidade, e até vou usar o termo alta performance. O trabalho que vocês desenvolvem na agricultura biodinâmica, para mim, é uma coisa realmente impressionante, o quanto ela é bonita, o quanto ela é bela. Eu entrevistei há um mês atrás uns parceiros nossos que trabalham com agricultura biodinâmica, e a gente falou um pouquinho disso, e é um tema que eu quero explorar bastante com você. Nós temos aqui uma espectadora, a Kátia Maranhani, que é minha amiga pessoal, que trabalha com informação também no mundo orgânico, e ela já escreveu aqui, quero saber tudo. Eu queria explorar um pouco com você, na largada já, um pouco da diferença entre o alimento orgânico e o alimento biodinâmico. E eu queria que você começasse por aí. Olha, eu até imagino que eu vou dar uma descrição de algumas diferenças, sim,
mas tem muitos bons produtores orgânicos criando um ambiente completo e trazendo ao máximo aquela preocupação a observação a gente observa as agriculturas, algumas cuidam da planta, outras focam no solo, e a agricultura biodinâmica foca basicamente no contexto completo e a integração com o ambiente em torno dela. Então, esse é o fundamental, mas eu vou dar algumas exigências nas normativas, que é o básico. A agricultura orgânica e biodinâmica tem que obedecer as regras básicas, e para o selo Demeter nós temos algumas normativas a mais, que seria a inclusão do uso do calendário biodinâmico, o uso dos preparados biodinâmicos, e a gente criar esse organismo agrícola biodinâmico, tornar esse sistema o mais sustentável possível e com menor entrada de insumos possível, tá? E só isso parece que é pouco, mas nós estamos falando de chuva e sol e muita natureza envolvida nesse processo, tá? Aqui entre a chuva e o sol... já de cara já avisar que tem uma riqueza de interações ali, às vezes algumas pessoas utilizam o processo com mais árvores, ou outras com um pouco mais de animal, interação com o processo animal, e você injeta energia no sistema. Entre o sol e as nuvens, existem infinitas possibilidades que a gente desconhece humanamente falando, mas para traçar uma diferença rápida, segundo o meu modo de ver, mal comparado para mim, a diferença dessas duas agriculturas, da agricultura orgânica e da biodinâmica, para mim, a agricultura orgânica ela estaria para uma Mercedes-Benz, que é um carro muito legal, muito bom, é um carro sensacional. E a agricultura biodinâmica, para mim, é como se fosse um Bentley, um Rolls-Royce, né? É uma coisa infinitamente melhor até do que a própria agricultura orgânica. E elas salvam. Eu vou fazer algumas observações dessas andanças, de participar e colaborar com a associação, e a gente percebe, a gente fala das andanças, mas tem que falar dos pulos que a gente dá também, né? Claro. Mas a gente percebe, a agricultura orgânica deslanchou muito mais, a agricultura biodinâmica é realmente a primeira, abriu-se essa preocupação há quase um século a mais. Em 2024 se comemoram 100 anos do curso agrícola com Rudolf Steiner em 1924, e quiçá a gente fazer um centenário desse curso lá em Dornach, no Goetheanum, na Suíça, tá? Legal. Vai ser comemorado, a expectativa de todos participar disso, tá? Mas eu posso te falar já, realmente ela se estrutura na base do conhecimento das pessoas. Você tem que se envolver um pouco mais, e isso, eu posso falar, conquista pessoas para você criar um ambiente talvez mais favorável para a sua propriedade, criar um diferencial de uma roda que gira, um sistema que talvez te simplifique até na mão de obra, tá? Você criar um sistema, e esse é o diferencial. Demora às vezes um pouco mais para você chegar naquele organismo agrícola integrado, e após isso, eu já fui conhecer propriedades rurais com 90 anos de agricultura biodinâmica em Constance, no Lago Constance, na Alemanha. 90 anos de agricultura biodinâmica, e eles me disseram que a entrada de produto seria o extrato o substrato da muda, ou quando muito alguma semente de fora, tá? O restante, toda a propriedade com compostagem, integração com a leiteria e tudo mais, com hortifruti e plantio de cereais, e alguns animais, eles conseguiam fazer essa integração. O contexto é muito maior do que isso, lógico, né? Mas é só para não mistificar as coisas, porque realmente eu acho que é necessário ter mais envolvimento das pessoas e de um envolvimento maior. Não é mais difícil, porque a hora que você cria isso, eu posso dizer,
o processo fica mais dinâmico. Até já cito, já em casa, eu passei muitos anos para montar esse organismo agrícola biodinâmico e hoje a fazenda está lá, a família virou uma demanda familiar, chegaram numa situação de convergência fantástico, melhorando, acelerando e não aguentaram, ou quem não fez, alguma situação, né? E hoje está lá seguindo um outro caminho, mas eu resolvo essa história logo, entendeu? Mas são situações reais, eu já vi acontecer com muitos bons amigos, infelizmente minha família não passou disso, né? Mas é uma situação única de fantásticas propriedades que chegam. Eu cito bons amigos aqui no Brasil. Eu não sei se João Volkmann já discorreu todo o histórico dele aqui. Cito ele um poeta de agricultura biodinâmica lá no Sul, e eu fiz um processo um pouco mais mecânico pelo meu envolvimento muito maior nos processos comerciais e industriais. E o João... fazer uma ressalva no que você está falando, que o Volkmann é o maior produtor de arroz biodinâmico e orgânico do Brasil. Quando a gente fala em biodinâmico e orgânico, o biodinâmico contempla o orgânico. O orgânico está contido dentro do biodinâmico. O biodinâmico ele vai um pouco mais além, né, do que o biodinâmico, ele vai mais além do que o orgânico. O orgânico ele vem através de várias normas, vários processos e procedimentos e ele se fecha em si do organismo orgânico. O biodinâmico, ele pega esse processo, amplia esse processo, torna esse processo maior e engloba todo o mundo orgânico, trazendo maiores detalhes, mais condições, trazendo um entendimento muito maior até do que o mundo orgânico. Ou seja, por isso que eu tracei aquele comparativo entre uma Mercedes e um Rolls Royce, né? Entre um avião e uma nave espacial. Eu sou um profundo admirador da alimentação biodinâmica, porque vocês têm um calendário fantástico. Esse calendário que o Rudolf Steiner programou, ele vem de um entendimento muito grande, ele vem de um entendimento do macrocosmo com o microcosmo. E ele faz essa junção, né? Ele faz essa junção na produção do alimento, o que torna esse alimento muito mais, de muito maior qualidade até do que um alimento orgânico. E eu queria que você falasse, você que está mergulhado nisso, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Olha, você tem aqui uma telespectadora, uma ouvinte nossa, que já está aqui interessada. Está dizendo o seguinte, a Kátia, quero entrevistá-lo para o jornal O News. A partir dessa entrevista, em continuidade, a cultura biodinâmica é extremamente difícil. Qual que é a maior dificuldade enfrentada por ele até aqui? Então, ela já vem aquecendo aqui o nosso bate-papo com a pergunta das dificuldades e tal, e isso vai gerar para você um desdobramento, porque o mundo biodinâmico é um mundo muito rico em informação. E esses alimentos, eles vêm com uma qualidade muito superior, porque eles obedecem a normas macro, a normas cósmicas, a normas estelares, a momentos de plantio, né, que está ligado à Lua, que está ligado a momentos maiores do que o nosso micro aqui, ele está ligado ao macro. Então, eu queria aproveitar essa minha introdução para que você desse algumas diferenças, para que as pessoas conheçam mais o que é o mundo biodinâmico. Eu vou até falar do envolvimento que ocorre naturalmente com isso. Tá? Há poucos dias atrás eu tive a oportunidade, o Instituto Elo me chamou para discorrer sobre esse assunto na finalização do curso agrícola deste ano lá, teve uma turma agora, né? E esse foi meu início de preparar uma ideia, um material, juntar esses 20 e poucos anos de história, e ficou interessante isso. E eu até fui direto lá na ponta do processo, que essa mistura de atividades até me tirou um pouco do processo agrícola, tá? Mas vai chegar um momento que você vai até a interação desenvolver. A gente trouxe cursos de agricultura biodinâmica para Londrina, participo hoje, assumi o compromisso aqui, estou ajudando a conduzir a Associação de Agroecologia em Londrina. A gente promoveu outro curso aqui na Escola Waldorf em Londrina, é um jardim Alvorecer.
essas coincidências e provocações que a gente cria, né, te trazem para outro mundo. A Fazenda vai chegar uma hora, a gente participa aqui, a Fazenda Terra Nova tem uma participação riquíssima com a Rota do Café, de receber turistas, na formatação já estava na formatação de chalés para receber turistas, mas principalmente por causa de cursos, eventos e visitas dos amigos e palestras e outros conteúdos que acontecem naturalmente. Chega uma hora que aquilo lá toma um formato até maior do que a gente, né? A propriedade cria essa vida de pessoas querendo migrar. Eu tenho um histórico de trabalho com pessoas, eu cito, de um coração fantástico, de querer vir aprender, de trabalhar, de se envolver, e fizemos heróica, não vou citar nomes, são vários amigos, se tornaram amigos, agrônomos que vieram participar, desenvolver o trabalho comigo. E, nossa, em um ano você cria pelo menos um ciclo de trabalho na propriedade. Tive amigos que, agrônomos que participaram de 2 anos ou mais, certo? E aquilo enriquece. Eu posso citar, ganha-se muito tempo nisso, né? Eu passei por um processo de longos anos para absorver, principalmente, ganhar isto pessoalmente, e a Fazenda bons anos para criar a estrutura. Nessa hora tem um lado fantástico que eu tive liberdade lá em casa, a senhorinha, minha mãe, nessa hora foi fácil de conduzir, muitos eventos, prêmios, certificações e tudo mais, mas depois tem uma sequência disso, tranquilo. Mas então, realmente, até tempo para isso foi necessário, certo? Então, hoje, não. Eu prefiro que as pessoas venham com um pouco mais de cuidado e isso ser efetivo em muito menos tempo. E é muito simples. Eu posso te falar, transformar isso num nome, que seria um desenho desse organismo agrícola biodinâmico, e facilita todo o tempo para a pessoa se incorporar, interagir, e muito mais ganhar tempo do que dinheiro, né? Economizar dinheiro nesse processo, tá? E essa hora, sim, vale a pena. E aí eu tô vendo isso acontecer com mais pessoas. Eu até nesse curso agrícola que eu fui criar essa fantástica, essa oportunidade do meu amigo Marco Bertalô, aí deu certo de ir lá contar essa história, vamos dizer assim, uma contação de história. Ali aconteceu com tempo, com essa foi necessário esse tempo para mim para absorver para passar isso, chegar até a gente nem chegou a fazer um desenho, que era isso que eu queria dizer, até chegar na etapa de você formatar melhor o desenho na sua propriedade. Isso é o proprietário, é o produtor. Ele vai ter que enxergar aquela situação da interação dos processos, dos reinos animal, vegetal, mineral, interagindo, e chegar no momento que ele cria algo ideal para como se fosse o melhor, para conseguir o melhor terroir da região, do clima, do ambiente dele. E que ele enxergue, sim, como agricultura biodinâmica, o melhor ambiente à volta das suas áreas de produção. Eu até cito que foi tão extenso o assunto que a gente mal conseguiu chegar na formatação do desenho dessa primeira dessa aula, né? Mas aqui, tomara que essa conversa a gente pelo menos passe esse conteúdo, esse ambiente, para que numa hora propícia a gente até consiga desenvolver um formato como esse, tá? Então, eu queria pegar esse seu gancho. Com pessoas interessadas. Queria pegar esse teu gancho na parte de integração, né? Você tem uma integração com uma planta, e essa planta, você está colocando a planta física da fazenda, mas existe uma integração muito maior, como você colocou, que é a integração com família. E eu queria pegar esse gancho do que você falou e levar para a Escola Waldorf, porque a Escola Waldorf, ela obedece os princípios também da biodinâmica, e aí ela leva esse conceito para a formação das crianças que estudam nessa escola.
o que traz também uma integração maior com a família na área de questões produtivas, seja você um produtor pequeno, um fazendeiro. E aqui em São Paulo tem várias escolas jovens, né? O que já traz nas crianças esse conceito de alimentação saudável. Como é que você vê isso? Como é que você tem visto isso na prática para esses empresários, para esses agrônomos, agricultores, que têm seus filhos na escola Waldorf e que têm isso já implantado nas fazendas dele? Como é que você vê essa integração? De boas andanças com a associação e colaborar, inclusive, com a formatação, abertura de caminhos, ou com os amigos envolvidos na associação, na ABD, Associação Biodinâmica da Agricultura Biodinâmica de Botucatu, a ABDSul, né, formatação dos amigos que estão mais ao sul, e a sede está lá em Florianópolis, bons amigos aqui com a Escola Waldorf em Londrina. A gente percebe até que tem as pessoas que descobrem a pedagogia Waldorf, nossa, cria um envolvimento enorme, às vezes até nem sobra tempo para criar outras aptidões ou abertura, mas a gente percebe que eles têm essa curiosidade com a agricultura biodinâmica e lá com o tempo todos se encontram. Naturalmente isso acontece. E cito mais ainda, onde mais uma dessas artes, né, com dessa observação desse visionário Rudolf Steiner, ele foi uma pessoa fantástica, conseguiu enxergar essa interação dos reinos com toda a influência cósmica. É uma coisa que talvez só em outras épocas, calendário maia e outros observadores criaram um calendário como esse, entendeu? Passaram-se 2000 anos, mas é ótimo ter essa tradução melhor com ele, né? Tá ótimo você criar essa observação. A gente percebe que os envolvidos abrem esse caminho naturalmente de ir para a medicina, querer abrir caminhos, ir enxergar ou escutar uma observação, às vezes num tratamento com medicina antroposófica, pedagogia Waldorf, porque eu posso falar, tem um conteúdo de base da antroposofia. É ótimo, aí sim, tomara que seja hoje propício aqui, mais do que falar da agricultura biodinâmica, que as pessoas sintam curiosidade e se informem com antroposofia, sociedade antroposófica e outras boas curiosidades além disso, tá? A sociedade antroposófica, ela trouxe conceitos milenares, né? Ela trouxe conceitos bastante antigos, de civilizações antigas, de sábios da antiguidade, que mostraram uma metodologia moderna. Como Goethe e a observação dos ambientes, Hahnemann, e aí é uma fábula. Eu tive que citar isso, né, tentando traduzir para os amigos, para os alunos, aquela uma observação que, inclusive, ele conseguiu, teoricamente foi até fácil, né? Já tinha a homeopatia que Hahnemann já tinha trazido para o mundo, mas ele conseguiu interagir os 3 reinos na formatação dessa homeopatia antroposófica. Então, o contexto é, sim, na busca do equilíbrio, que é o que a gente promove na agricultura biodinâmica com uma observação maior com o ambiente. Mas você observa que isso interage até na pedagogia Waldorf. Vamos trazer as crianças com uma observação de interação, de autoestima, de convivência, menos influência de marketing, mídia, alguma coisa assim, tá? Criar umas crianças com muito mais respaldo, respeito, vamos dizer assim, até pouco eu poderia dizer sobre isso, mas eu sei que na escola da Waldorf não se promove a ida de heróis na camiseta e outros símbolos mais. É muito mais valorizar essa multimídia da criança, dela se expressar, fazer apresentações, iniciar com... construtivista, né? Ela traz o construtivismo, ela explora o eu dessas crianças,
mostrando por observação como funciona, como este planeta, como o mundo é regido, e através do construtivismo, essas crianças vão criando uma base interior muito maior. E com essa exploração que o Rudolf Steiner deixou com relação aos reinos, que é como trabalhar verdadeiramente isso, essas crianças realmente elas partem para uma solução de continuidade de vida num mundo muito mais natural do que normal. No mundo normal, a gente gosta dos super-heróis, e no mundo natural, você quer ser o seu próprio super-herói. Eu digo super-herói não no sentido de ter superpoderes, mas de ser um pouco melhor que um humano convencional. Né? Então, a gente criamos, sim, a múltipla capacidade das pessoas, deles realmente... Tomara que seja esse caminho. Você me viu tomando alguns cuidados na hora de falar um pouco dessa... Eu me segurei um pouco, porque aí eu deixo para os bons amigos falarem da pedagogia Waldorf, mas aquelas situações boas. A mãe ajuda a fazer o abecedário, o pai ajuda a fazer a bolsa da criança, a mochila da escola, né? Aquela onde vai levar o material. Tá? Mas realmente eu tenho os bons amigos para citar a pedagogia Waldorf. E eu só cito como exemplo, eu realmente sou um fã da arte, é por isso. O que eu sinto, eu não sei, eu vou expressar aqui a minha opinião pessoal, o que está faltando um pouco mais no nosso mundo hoje é uma interação, uma integração mais verdadeira com relação a reais teores de valor, né? Onde o real teor de valor ele não está no post de uma música popular, ele não está... Claro, a arte ele é sempre muito bem-vinda, mas hoje, infelizmente, a gente vive uma profunda inversão de valores. E essa inversão de valores tem trazido guerra ao mundo, tem trazido desentendimento, discórdia. E a gente tem se tornado pessoas muito normais, mas muito pouco naturais. E a volta, a necessária volta ao mundo mais natural, onde você tem um caboclo do campo que conhece, quando ele sente o cheiro, quando ele olha para cima, ele sabe se vai chover, se não vai chover, se vai esfriar, se não vai esfriar. Ele sabe o momento certo de plantar, ele sabe o momento certo de retirar, porque ele é uma pessoa natural. Né? E aí a natureza, né, tanto a natureza humana quanto a natureza cósmica, ela tem que estar cada vez mais integrada. E, infelizmente, hoje, nós temos uma dissociação muito grande dessa forma natural. A gente é muito mais normal do que natural. A naturalidade da coisa, ela vem da observação da própria natureza. Né? E nós devemos ser, principalmente, grandes observadores, observadores de nós mesmos, e aí caminhar uníssono cada vez mais com o microcosmo, que é a nossa natureza aqui, e o macrocosmo, que são as estrelas, a regência do Sol, a regência dos astros que giram em torno do Sol, e a todos os efeitos que isso produz na gente. Então, a filosofia do Rudolf Steiner, a filosofia da biodinâmica, ela preconiza isso, e a partir disso, ela produz alimentos. E esses alimentos produzidos com essa forte observação, tanto das estrelas, do macro como do micro, produz um alimento muito mais rico, energeticamente falando, e respeita principalmente as leis da natureza. Então, dentro da cultura biodinâmica, haverá sempre um profundo respeito, que é o que está faltando. Eu sinto que isso falta para todos nós, como seres humanos, como seres que têm uma parcela da divindade dentro da gente, está faltando esse respeito profundo, tanto uns pelos outros. Agora, principalmente, nós com a natureza. A natureza ela deve ser respeitada. E através desse respeito, a natureza, que é de todos, pois a tudo dá, ela entrega de forma abundante, constantemente. Quando a gente não respeita a natureza, quando a gente agride a natureza, ela também responde através das doenças, né? Através dos cataclismas, e tudo isso não é filosófico, é uma questão de observação. Então, eu convido você que está me ouvindo agora ao vivo, ou que vai ouvir isso gravado, presta bem atenção, seja um grande observador de si mesmo, observe o que você põe na boca e como aquilo interage dentro de você, né? Observe a natureza, como você trata, como ela devolve isso para você. Seja um grande observador e, através dessa observação, faça novas escolhas. Faça escolhas cada vez mais saudáveis,
para que essa ressonância, para que a gente continue cada vez mais andando em uníssono com a criação, né? Nós somos frutos da criação, nós somos as criaturas frutos do Criador. E o Criador, quando imaginou algo, quando pensou em algo, porque esse universo é todo mental, né? Quando ele pensou nisso, ele viu um propósito para cada coisa. E se a gente tem respeito pelo propósito, se a gente tem respeito pela natureza, se a gente tem respeito por nós mesmos, a partir daí, a gente cria uma conexão feliz, a gente cria uma conexão saudável. E esse papel, a agricultura biodinâmica faz como ninguém. Comenta um pouco disso para mim, Egon. Comenta um pouco disso como você coloca nas suas palestras. Coloca um pouco da tua experiência. Eu estou querendo tirar tudo de você aqui para que a gente incentive as pessoas, para que a gente mostre às pessoas que existe um mundo maravilhoso, né, por trás da biodinâmica, por trás do construtivismo, que existe uma vontade ferrenha em repetir um pouco o que o Criador colocou. Né? Então, eu estou querendo te aquecer aí um pouco para você trazer no teu dia a dia como é que vocês colocam isso no pouco da biodinâmica, como é que vocês colocam isso nas suas palestras. Isso queria animar você aí para trazer para esse nosso público que está nos assistindo aqui ao vivo. Você que está assistindo ao vivo, coloca aí tua pergunta. Vamos explorar um pouco aqui o conhecimento do Egon. Eu tenho que te agradecer, mais do que uma pergunta, todos esses argumentos, tá? Porque você realmente enriqueceu e citou, tá? Muito da observação que eu faço. Aquela coisa de se tornar um bom observador. Talvez um dia, mas eu acredito que isso, pessoas têm como eu cito o nosso amigo lá, Rudolf Steiner, um bom visionário. Se a gente for um bom observador, já está ótimo, tá? Mas sim, que cada dia você anote a sua dica do dia, que você enxergue o mundo com muito mais riqueza de interação do que simplesmente passar nesse mundo nosso muito mecânico. Talvez urbanoide demais, todos somos, né? Eu sou ligado ali naquele meu ficar trabalhando, né? Nessa coisa eletrônica. Todos temos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas que você enxergue, talvez seja necessário um pouco de base antroposófica ou da agricultura biodinâmica. Eu posso falar, quem for fazer o curso de agricultura biodinâmica lá no Instituto Elo, ou com os bons amigos que propagam isso pelo Brasil, João Ávila e outros bons amigos que desenvolvem isso, eu posso citar, você vai fazer muito mais um desenvolvimento pessoal do que agrícola, porque você vai se abrir para a gente ter uma observação melhor desse mundo, dessas interações. E que você, sim, consiga trazer isso para a tua vida como benefício e, num segundo momento, quiçá, para o mundo, para as pessoas à sua volta. E aí eu cito o termo que você colocou das pessoas, desse mundo nervoso, o pessoal se acotovelando. Gente, a hora que você se nutre de um alimento muito mais rico, mais saudável, e você se nutre dessa sabedoria e não fica mais nessa inconstância do o que eu vou ser, a hora que você se descobre e você realmente encontra uma certa qualidade naquilo que você está fazendo, até de devolver para o mundo isso, aí talvez você não seja mais tão à vista, você perca essa pressa e queira fazer bem feito. E já tive boas conversas nesse tema e eu agradeço porque você trouxe isso de uma forma bem complementar, bem abrangente. E eu passei por um ano agora, para concluir da forma que você citou, para os nossos pilares, né, pessoal, profissional, familiar, espiritual, e vários outros que a gente pode citar como base para a gente realmente passar por essa vida e estar satisfeito com isso, né? Eu tive um ano sabático, vamos dizer assim, e busquei bons amigos, boas leituras cristãs e antroposóficas ao mesmo tempo. Eu tive a chance de fazer boas leituras das forças superiores em vida, ou o karma, após o descanso, como todo mundo quiser entender,
Eu acho que eu tinha as andanças boas na vida, eu consegui colecionar bons livros e parece que estava ali na hora para eu ler uma sequência fantástica ali dos amigos que me deram dica. Ó, esse leva, esse tem em casa. Eu coloquei, inclusive, no Face, no Insta da Fazenda Terra Nova. Tem uma sequência fantástica ali, tá? Mas nessa hora, rodei o ano dessa forma e consegui começar o ano com algumas boas leituras. Eu observei isso, né? Me levou para mais algumas. Eu já tenho 2 boas leituras para seguir esse ano. Uma um pouco mais antroposófica, um caminho lá que surgiu com a Hildegard Bingen, que é uma boa, talvez tenha sido uma boa leitura do Rudolf Steiner do século passado. E dos amigos algumas boas leituras cristãs estão acontecendo, mas aí eu gostei de um amigo que a gente trocou muito boas informações no final do ano. Mas gostaria desses argumentos aí para não deixar os amigos escorregarem, tá? Fala assim, né? Sempre ter aquele conteúdo com argumentos, né? Ele falou, boas leituras cristãs, o catecismo te dá umas normativas, boas observações. É só aquela coisa de poder ser melhor, tá? Eu acho que daí nós estamos criando um ambiente, uma base boa para colaborar mais. Você sabe que tá? Eu uma vez fiz uma pergunta... E você me deu essa oportunidade de falar, eu agradeço, tá? Foi uma coincidência. Uma vez fiz uma pergunta para um mestre da humanidade, e eu fiz uma pergunta, o que seria interessante, né, para a gente fazer, para ter uma vida que dignificasse a nossa existência na Terra, né? E aí ele, de forma muito simples, ele respondeu uma coisa absolutamente complexa. Ele disse o seguinte, ele falou assim, seja e faça o melhor que você puder em tudo, todos os dias. E aí é uma resposta absolutamente simples e que torna uma atitude mais complexa. E essa atitude complexa é você fazer o melhor que você pode em cada coisa. E se você conseguir fazer o melhor que você pode em cada coisa, sem dúvida nenhuma, você sai de um patamar e chega em outro. Sem perceber, sem ter uma teoria muito pesada em cima disso, sem ter nenhum peso sobre isso, mas tendo um peso direto sobre o que você está fazendo exatamente naquele momento. Então, por exemplo, nessa conversa que eu estou tendo com você, eu estou dentro de mim buscando o melhor que eu tenho aqui para dar, para trazer à tona essas melhores informações para que as pessoas absorvam isso, né? Para que as pessoas tenham dentro delas essa sensação de que, depois dessa conversa, elas ganhem algo. Voltando um pouco no que a gente falava, eu disse que a natureza de todos, pois a todos cuidar. E disse também que nós somos seres naturais e que a biodinâmica se presta a fazer esse papel de integração. E, a partir daí, nós, como observadores, a gente traz no nosso dia a dia mudanças graduais, constantes, que tornam a gente cada vez melhor. Eu coloquei que nós somos observadores, né? E ser um observador da natureza faz com que a gente entenda cada vez mais a obra do Criador. Disse também que essas questões da biodinâmica, elas, através da observação e do entendimento do macrocosmo com relação às estrelas, com relação ao Sol, com relação ao tempo e ao espaço, ela faz esse casamento, né, de micro com macro, trazendo este alimento, um alimento cada vez mais rico em qualidade. Uma informação que eu vinha trazer é que, segundo os filósofos, né, o nosso alimento tem todas as propriedades curativas, né? Dentro de um alimento, o Criador, como eu mesmo disse há pouco, para tudo existe um propósito e para cada alimento existe um propósito. Se nós com essa normalidade, nós nos desequilibramos nesse mundo mais denso, mais cruel, especialmente nós que vivemos nos mundos urbanos, que temos aí trânsito, violência urbana, uma péssima condição de saneamento básico, barulhos extremos, nós temos um maior desequilíbrio com as forças naturais do que aquela pessoa que está no campo. Mas se nós
fomos os observadores disso. Se nós criarmos silêncios interiores, se a gente parar e fazer um pouco de silêncio, a gente começa a receber esse influxo das forças superiores, coloca a gente mais em ressonância com as coisas, a criatura fica mais em ressonância com o Criador, e tudo isso não só de forma filosófica, mas de forma prática, para que a gente consiga ver ganho, né? E esse ganho, que a gente vem agora pontualmente falar do alimento biodinâmico, é um ganho real, porque esse alimento feito de acordo com essa tabela, de acordo com o que o Rudolf Steiner colocou, só traz ganho. Eu coloquei aqui também, junto com você, a parte do colaborativismo. Eu coloco sempre que a gente tem que ser cada vez mais, colaborar mais do que competir. Diminuir a competição e aumentar a colaboração, para que esse ecossistema, para que o todo seja beneficiado. Eu trago sempre nas nossas lives, tirar um pouco da parte egóica e trazer um pouco mais para o coletivo, ver aonde eu me encaixo dentro do coletivo, para que essa colaboração traga um ganho geral, amplo e restrito, né? A felicidade, ela está disponível para todos, mas se a gente não souber partilhar, a gente não vai estar sendo justo. Então, equilíbrio, partilha, justiça, traz um bem social, traz um bem coletivo. A biodinâmica se presta esse papel. Então, eu estou querendo trazer elementos externos para que a gente veja que dentro do mundo biodinâmico já existe isso, né? Dentro do mundo construtivista das escolas, do Rudolf Steiner, já existe isso. E você que está assistindo a gente, veja dentro de você aonde você pode ressonar com isso, para que esse ganha-ganha ele se espalhe, para que a gente tenha um coletivo mais abrangente no sentido de elevação, para que a gente tenha um verdadeiro papel onde a gente repita cada vez mais a divindade que existe dentro da gente, para que a gente seja uma parcela mais bacana do Criador, né? Para que a gente tenha um ganha-ganha diário nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, e no final, para que a gente tenha uma atitude constantemente mais saudável. Então, eu busco trocar essas informações com as pessoas que eu entrevisto aqui, sejam elas produtores, sejam elas agricultores, palestrantes, sejam elas jornalistas, para que a gente traga informação boa e limpa, para que as pessoas cada vez mais venham ter esse ganho. E esse ganho não é um egoísmo, é alguma coisa que a gente possa partilhar, que a gente possa estar em equilíbrio, praticando justiça. E para mim, filosoficamente, a justiça ela é a verdade em ação, né? Quando a gente busca a verdade, a gente está buscando dentro da gente e fora da gente justiça, né? A justiça nada mais é do que a verdade em ação e a propagação dela. Então, esse bate-papo que eu estou tendo com o Egon aqui se presta também a esse papel, para que a gente tenha essa visão macro de coisas que a gente pode trazer para o nosso micro, num pensamento, num sentimento, em modular a nossa palavra, em traduzir a nossa vontade de acordo com a vontade maior. E essa vontade, eu não estou sendo carola, não. Existe uma frase de Jesus, que você colocou aí, boas frases do cristianismo, existe uma frase muito interessante, bastante impactante de Jesus, que ele disse, eu venci o mundo. E olha, é fácil Jesus falar, mas se a gente entender na essência, eu não preciso ser cristão e nem católico, eu preciso acreditar nessa informação dele. Se a gente acreditar que a gente pode vencer o mundo, não significa vencer 8 bilhões de pessoas, mas significa vencer 10% através de verdades maiores, verdades mais elevadas, que vão fazer a gente atravessar tudo isso com muita facilidade. Não deixando essas coisas menores, mais densas, pegarem na gente. Elas vão atravessar a gente e a gente vai estar sempre olhando aqui, para o infinito. E olhar para esse infinito é olhar para a criação, olhar para a obra do Criador e tentar reproduzir ela de melhor forma, né? E isso a agricultura biodinâmica faz. Ela casa esses calendários, ela casa esse entendimento macrocosmo, ela coloca isso na Terra, ela respeita o tempo, ela respeita o espaço e ela integra. Então, eu acho que isso, na essência,
traz um pouco do que é a agricultura biodinâmica. Dentro disso, ela traz um respeito profundo à terra, traz um respeito profundo à natureza, traz um respeito profundo a todo mundo, a todos os seres que colaboram nesse sentido. Então, eu acho que essa é a grande beleza da agricultura biodinâmica. Eu acho que por isso ela contém o mundo orgânico, porque ela não usa dos químicos, ela cria as suas bordalezas, as suas caudas, de acordo com as propriedades dos próprios elementos. Ela trabalha com o reino mineral, ela trabalha com o reino vegetal e ela trabalha com o reino animal. Ela faz a melhor mistura desse reino e ela usa do melhor para produzir o melhor. Quando o Criador teve um propósito para tudo isso, ele imaginou que em cada fruta, que em cada legume, que em cada verdura, que em cada pedra, que em cada ser humano havia um propósito para algo. E ali contém a parcela dele, a parcela divina. Quando você junta tudo isso de forma equilibrada, harmônica, faz uma produção, distribui essa produção, você está distribuindo um pouquinho do Criador, né? E colocando um pouquinho dele dentro de você. Então, eu acho que lato sensu é isso. Eu estou tentando aqui tirar do Egon um pouco mais do que isso, né? Para que a gente entenda a beleza disso. E quando você encontrar na prateleira um alimento biodinâmico, saiba, ele contém tudo isso. Ele contém formas geométricas, às vezes elas são plantadas em formas geométricas, todas elas, sem exceção, respeitam... você não precisa acreditar em astronomia ou em astrologia, mas aquele produto foi plantado segundo esses princípios. Né? Você não precisa acreditar. Eu, por exemplo, não preciso acreditar numa tomada e nem no interruptor. Quando eu coloco na tomada, meu aparelho funciona. Quando eu aperto o interruptor, a minha lâmpada acende. E eu não preciso saber se essa energia veio de Itaipu, se ela veio da usina de Traição, se ela é da Eletropaulo, se ela é da Enel, se ela é da Bragantina. Eu não preciso saber de nada disso. Eu só sei que, quando eu aperto aquele botão, a lâmpada acende. Quando eu plugo naquela tomada, o eletrodoméstico funciona. O biodinâmico é a mesma coisa. Você não precisa saber exatamente como foi feito, mas saiba, aquele alimento contém o melhor que se pode conter. E ele não foi miscuído por nenhum produto químico que pode te causar doença. Então, o alimento dinâmico traz essa riqueza, traz essa integração da família, das pessoas, com a natureza, com a comunidade, que é importante. Eu sempre digo aqui nas lives, participem da sua comunidade local, fortaleça o seu produtor local, fortaleça a economia local, para que bases fortes, bases sedimentadas possam se expandir, né? Então, quando você é isso, nós estamos, faltam 10 minutos para acabar. O Instagram acaba derrubando a gente uma hora depois, e eu costumo pedir para o meu entrevistado aqui que ele faça uma colocação, eu imagino assim, bem megalomaníaca, faz de conta que você vai mandar uma mensagem para o mundo, porque em algum momento a pessoa certa vai ouvir o que você tem que dizer. Então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo ao vivo, para as pessoas que vão nos ouvir ao longo do tempo. Eu queria, não sei se vocês que estão nos ouvindo aqui têm alguma pergunta para fazer para o Egon ou para mim, se vocês têm alguma observação que vocês queiram fazer, aproveita, nós estamos nos minutos finais, eu queria ouvir um pouco de vocês. Se vocês quiserem, eu estou com a tela aberta aqui, eu posso ler a pergunta de vocês. Dizendo para você, Egon, a Kátia Baranelli vai entrar em contato com você para fazer uma entrevista no jornal dela. Ela é produtora de conteúdo no mundo orgânico, trabalha para esse mundo orgânico, faz um trabalho muito bonito. Ela vai entrar em contato com você, vai promover uma entrevista com você, para você levar mais informação de qualidade no jornal dela, nas redes sociais dela. A gente tem essa parceria bacana, bonita. Eu deixo a palavra aberta a vocês aqui, que estão aqui ao vivo comigo, ao vivo com o Egon, para que vocês tirem alguma dúvida, façam alguma pergunta. E se o silêncio já for algo, uma prece, eu deixo aqui para você, Egon, mandar um recado. Mandar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que vão nos ouvir. Deixa um recado aí do fundo do teu coração para que as pessoas possam te ouvir e que o seu recado se identifique aí. Sim. Para que ele chegue no lugar certo e na hora certa para a pessoa certa. Eu observei boas andanças suas
dessa comunicação, dessa sua base, dessas suas curiosidades pelo mundo, e que a gente estique esse assunto uma outra hora, tá? Mas eu vejo bastante percepção dessa similaridade, ou épocas da vida da gente comunicar isso. Já teve aquela, posso garantir, a gente já teve boas andanças na nossa época de fazer, e eu acho que é isso, você tem que fazer bastante para aquela hora de comunicar ao máximo e conseguir colaborar. E até vou fazer de uma forma prática agora um resumo. A gente migrou por tantos ambientes, tantas bases nessa nossa conversa. Eu vou trazer um pouco para esse contexto prático. Realmente foi uma formatação muito grande a hora que você resolve ser e criar e produzir o melhor. Eu já tinha curiosidade, sim, de colocar a nossa propriedade, uma região com qualidade, com indicativos ambientais, bem ao sul, uma das produções de café mais ao sul do Brasil, talvez, quiçá, do mundo, porque um paralelo bem poucas produções na África, só para você ter uma noção, chegam aqui ao sul do Trópico de Capricórnio, numa serra com quase 900 de altitude, todo o nosso café lá. Aí, então teve condições de vir um café com qualidade, com clima de serra, com qualidade, e ali eu já abri um caminho para fazer um café de qualidade. Ainda assim, depois daquilo de boas andanças e bons amigos, de até cursos e eventos em institutos de pesquisa e tudo mais, eu direcionei para um café especial. Esse foi o início, né? Eu até tenho que citar isso. O café abriu esse caminho e depois a gente naturalmente foi para aquela interação com cereais, café, produção animal, uma sequência, né? Mas o café, num dado momento, aí eu tive a oportunidade de enxergar a agricultura biodinâmica nesse contexto. E eu vi que para eu chegar no café especial de concursos que eu queria participar, e esse é aquela conversa que a gente teve, né? O envolvimento, a hora que você se dispõe a ser o melhor, a criar algo especializado, você vai até a cuidar de detalhes que você não imaginava. Aí começa a fazer diferença, sim, a integração, o ambiente à sua volta, os cuidados que você tem. O café é uma fruta, você tem que cuidar dos detalhes até na hora da seca, do armazenamento. Você cria ambientes ideais, e quando você se dispõe lá na frente a fazer a indústria, aí você descobre detalhes. Olha, não é o mestre torrador que resolve todos os problemas do café, você tem que fazer um café extremamente selecionado, separado, desde o lavador, despolpador, terreirão, seca, o terreirão de tela, todos os equipamentos para separar até por peso, densidade, tamanho, e o mestre torrador vai lá e torra com qualidade total. Então, essa é a forma prática de enxergar tudo. Tomara que aí nós estamos falando de pessoas nessa hora, que você se disponha e encontre o seu caminho. Eu acho isso ótimo já como observação eu posso falar que eu me encontrei na agricultura de fazer, até tenho boas referências, boas andanças com os amigos, e chegar até uma criação de me encontrar e ter que trazer esse conteúdo para me identificar com o público, né, com os consumidores. E Terrara veio da Fazenda Terra Nova, que foi um início de um contexto do nome, mas aí eu fui para um lado que tinha que ser uma base minha. Eu aprendi com o meu amigo Manfred Osterro, um bom fenomenólogo, veio aqui colaborar no início, e me passou uma percepção de como chegar lá. E eu precisei da minha base, da minha origem, da fábrica de compostagem, termos e estudos e livros como Pães de Pedra, Julius Hensel, fantástico, Rochagem, está ganhando o mundo, isso 100 anos depois, livro que, sei lá, foi até queimado em fogueira em outras épocas, né? Mas você traz todo esse conteúdo, e eu consegui formatar lá Terrara, terras ricas, terras nobres, terras raras, para você trazer para a sua produção e fazer alimento de qualidade. Isso, aí você realmente é uma criação sua, você se envolve, se incorpora, e boa sorte, deslancha. O mundo é para você. Realmente, Deus nos abençoou. É isso aí. Gente,
Faltam pouquinhos minutos para terminar. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença do Egon. Foi um excelente... Eu estava preocupado com o tempo, então é tão tranquilo. Pode, segue firme. A preocupação com o tempo para que a gente dê um desfecho, né, antes que o Instagram derrube a gente. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, enaltecer e parabenizar você pelo seu trabalho, que você continue com as suas palestras, animando as pessoas, trazendo cada vez mais gente para um mundo melhor, trazendo informação de qualidade, espalhando isso pelo Brasil, pelo mundo, colocando isso na prática, na sua terra, na sua propriedade, incentivando pessoas a trabalhar e ser cada vez melhor. E eu desejo a todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Desejo a todos vocês paz, amor, harmonia, muita felicidade na trajetória de vocês e um bom final de semana. Egon, muito obrigado a todos que participaram. Um beijo, um bom trabalho para vocês, um bom restinho de sexta-feira, um bom descanso, um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira com mais informação de qualidade para que você tenha uma boa razão de decisão. Adeus a todos.